Boa tarde, pessoal. Como prometido, vim aí regravar essa aulinha de assistência neonatal. E eu espero que vocês aproveitem. E qualquer dúvida, manda mensagem, que eu estou disponível aí para tirar as dúvidas que persistirem. Meu nome é Mayara Moro, sou médica veterinária especializada em reprodução de pequenos animais, tá? Na verdade, de cães. Então, o primeiro dado aí que eu tenho para falar para vocês é a alta taxa de mortalidade neonatal, né? Essa mortalidade, ela se estende aí do período neonatal até o período pediátrico. E tem aí uma taxa de mortalidade de 20 a 30% dos cães. E dessa porcentagem, né, de 20 a 30%, 75% desses óbitos são nas primeiras 3 semanas de vida, gente. E o que causa, né, essa mortalidade neonatal? E nós definimos aí em causas infecciosas e não infecciosas, né? Infecciosas causadas por vírus, bactérias e parasitas, e não infecciosa aí por todas essas outras coisas, prematuro, hipóxia, hipotermia, hipoglicemia, que aí é a tríade neonatal, né? E muito erro de manejo, gente. E podemos falar que essa taxa de mortalidade é muito alta, né? E ela é alta devido aí à deficiência de profissionais, tanto médicos veterinários qualificados em atender, né? Não aquele que atende o neonato como um mini adulto, e uma inexperiência e falta aí de competência, mas não por incompetência, por ser apto a cuidar, né? Os criadores serem aptos a cuidar, não buscam o conhecimento que precisam ter para cuidar aí dos filhotes, dos neonatos e até das mães. Então, essa transição, né, transição feto-neonatal, é o período mais crítico, gente, o maior índice de mortalidade, que é a transição da vida fetal para a vida neonatal propriamente dita, né? Então, essa transição, ela é feita e ela é caracterizada por vários eventos fisiológicos, né? E o principal é o efeito respiratório, né? O evento fisiológico respiratório, que ele para de respirar aí através da mãe, né? E começa a respirar pelos próprios pulmões. Então, ele deixa de respirar ali água, digamos assim, e começa a respirar ar. Imagina o quão difícil é isso, essa adaptação, né? E essa mudança, né, de respiração é o fato mais crítico. E aí a gente tem que se atentar, né, em fazer a cesariana dentro do tempo, porque se a gente fizer a cesárea antes do tempo, isso compromete ainda mais a vida do filhote. Então, gente, o que é a neonatologia, né? A neonatologia, neo, como o próprio nome diz, novo, nato, nascimento, logia. Então, é o estudo aí do recém-nascido. Esse período neonatal, ele compreende aí nas 30 primeiras semanas, nos 30 primeiros dias de vida, nas primeiras 4 semanas de vida aí do filhote. Alguns autores defendem aí que o período neonatal é nas 2 semanas de vida, mas tem um bom consenso aí de que os 30 primeiros dias são os dias mais críticos, tá? E essa assistência, né, essa assistência neonatal, ela se inicia mesmo antes do parto, né? Então, nós temos uma assistência pré-natal, né? E o que correlaciona com essa assistência, né? Então, correlaciona com ter um neonato, um filhote aí saudável? A idade da mãe, né, dos reprodutores, principalmente da mãe, se tiver uma idade avançada aí,
corre maior riscos de ter um parto um pouco mais crítico. A alimentação balanceada, né? Então, por exemplo, fêmeas subnutridas ou desnutridas, elas têm aí maior dificuldade até mesmo de manter uma gestação, assim como uma fêmea completamente obesa, ela também tem as mesmas dificuldades de manter uma gestação, né? Então, o uso aí de vermífugos, ectoparasitas, vacinas, tudo isso tem que ser feito antes da fêmea entrar aí para a reprodução, né? Então, antes dela parir, antes dela acasalar até, ela precisa estar totalmente vacinada, vermifugada, com controle de ectoparasitas, porque a gente fala muito do colostro e vocês sabem o porquê, da onde que vem, né, a imunidade que o neonato tem que adquirir é da mãe, né? Então, se a gente tiver uma mãe completamente desvacinada, cheia de vermes, pulga, carrapato, que imunidade que ela vai passar para esse neonato, né? Nenhuma. Então, a gente precisa fazer o controle aí de endo e ectoparasitas e ter uma mãe vacinada para garantir aí a imunidade, né? Que essa imunidade passe para os filhotes da melhor forma possível. Eu sei, sim. Suplementação, né? Então vamos falar sobre suplemento, quando indicar, por que indicar. Eu sou a favor de ração super prêmio. Eu acredito que a ração super prêmio ela tem aí tudo que o adulto precisa. Então, quando está aí na fase, né, na fase gestacional, fazer a troca, né, aí no primeiro terço de gestação, por uma ração de filhote, uma ração super premium de filhote, já vai ajudar muito. E normalmente não precisa de suplementação, tá? Salvo alguns casos aí que eu acredito que o animal ele precisa ser individualizado e avaliado de acordo com essa individualidade, né? Então, tem alguns cães mais predispostos, né, a ter algumas alterações, por exemplo, fenda palatina, labileporina, que a gente precisa aí suplementar para evitar o aparecimento dessas alterações. Exames para acompanhamento, né? Então, nada adianta a gente fazer aí, colocar os cachorros para cruzar e a gente não acompanhar esses cachorros. Não precisa saber se realmente está prenha, beleza, tá grávida, tá gestante aí, vamos suplementar se preciso for. Não tá, a gente volta aí com um manejo para uma mãezinha não gestante. Então, precisa fazer esse acompanhamento aí gestacional, tá? E como a gente já disse, né, o preparo de um bom neonato, ele começa aí com uma certa antecedência, né? Então, a gente precisa preparar a caminha, o local que a fêmea vai parir, com pelo menos uma semaninha aí de antecedência ao parto, né? Já disponibilizar aí um lugar com cama, um cobertor, tapete higiênico, perto de alguma tomada, que se precisar fazer uso aí de uma lâmpada de aquecimento, né? Já seja aí tudo programado para a fêmea parir no melhor ambiente possível. E como é que é feita essa reanimação, né? Essa reanimação neonatal. Vamos aprender o termo certo, gente. Reanimação. Não é ressuscitação. Nós não somos deuses. Nós não somos Deus para ressuscitar ninguém. Então, nós reanimamos, tá? E normalmente essa reanimação é feita aí pela própria mãe, né? Pela parturiente. Então, ela que vai fazer a ruptura da membrana, né? Amniótica, que é aquela bolsinha que fica, que nasce o filhotinho. Ela vai fazer o rompimento aí do cordão umbilical, e através de lambedura, né?
aquele movimento, né, que ela começa a limpar, limpar, limpar incansavelmente, ela começa aí a estimular a respiração, né, ter esses estímulos respiratórios aí do filhote. Porém, gente, em caso de negligência ou inexperiência das mães, quem precisa fazer essa reanimação é o próprio criador, o próprio veterinário ou quem está acompanhando aquele parto, né? Eu, particularmente, auxilio todas as minhas cadelas, né? Estou falando como criadora e veterinária, então eu não fico esperando a cadela ir lá lamber, romper, nada disso. Eu faço tudo isso para ela, para evitar com que também ela se canse. E, bom, enfim, eu dou essa assistência aí para ela. Uma coisa muito importante que eu não falei no primeiro dia aí de aula é que a gente não precisa fornecer a placenta para a cachorra comer, tá? Isso tá provadíssimo de que só causa problemas intestinais, então aquela cadela naquele dia seguinte ela vai defecar hiper preto e mais amolecido. Então, assim, é fonte de proteína. É nada, gente. A cachorra já tem a proteína, a quantidade de proteína suficiente na alimentação. Mas ela tá cansada, ela não come, não tem necessidade. Ela tá comendo a placenta, tá? Eles comem, gente, para fazer a limpeza do ambiente. O cão, ele é um predador. Então, o que eles fazem, né? Eles precisam estar no ambiente mais limpo possível para evitar que eles sejam vistos, né? Chamado a atenção aí de presas. Falei que o cão é predador, eles são presas, gente. Então, evitar chamar a atenção aí dos predadores, tá? E como que é a reanimação aqui, através de uma cesariana, por exemplo, ou um parto assistido? Como que nós fazemos, né? Nós retiramos os envoltórios fetais, né, do filhote, fazemos a fricção torácica aí com auxílio de compressa operatória, mas vocês podem usar panos limpos, tá, gente? Pelo amor de Deus. Fazemos a limpeza e a remoção aí do conteúdo amniótico, né, do líquido oronasal. Então, remove os líquidos tanto do nariz quanto da boca. E nós usamos para isso um aspirador cirúrgico. Porém, vocês em casa aí pode fazer o uso de pera, né? Aquela perinha pediátrica mesmo, próprio para gente, para humanos. Ou tem aqueles sugadores hoje em dia, sugadores, como se fala? Elétricos. Ana, fecha a porta para mim aqui, por favor. Então fica mais fácil a gente estar conduzindo isso daí. Depois de ter feito essa primeira assistência, né, fazemos o clampeamento do cordão umbilical, né? Então, nós amarramos o cordão umbilical em cerca de 1 centímetro aí de distância do abdômen para onde fica o nó, tá? E pode cortar aí rente ao nó. Não ficar com uma quantidade depois do nó, porque isso também atrai a fêmea, e a fêmea vai querer ficar lambendo insistentemente aquele cordão umbilical. Em alguns casos, ela puxa, né, e fica comendo, puxando, e às vezes pode até sair, né, eviscerar órgãos por conta desse extremo desespero aí de lambedura. Então, fazer um pouquinho mais rente aí, meio centímetro, 1 centímetro de distância do abdômen, tá? É o suficiente. Então, normalmente, depois de tudo isso, voltamos, né? Fazemos aí a sucção dos líquidos fetais, né? Também, como eu te falei, oro-nasal, tanto da boca como do nariz, uma coisa muito importante, para fazer o uso da pera, tampar uma narina e
puxar da outra narina. Tampar e puxar. Você vai ter melhor resposta na sucção aí, tá bom? E nós aferimos os parâmetros, gente. Os parâmetros é o score APGAR, né? Eu já vou falar um pouquinho mais para frente, mas é um parâmetro que a gente usa aí, principalmente em medicina humana, para verificar a vitalidade, né, do humano. Então, vamos lá. Logo após o nascimento, né, a ninhada ela deve receber diversos cuidados, né, principalmente se o parto foi cesariana, porque não vai ter a mãe ali para fazer esse suporte. Então, nós temos que fornecer um lugar que a temperatura esteja adequada, né? Nós já vamos falar sobre a temperatura tanto do neonato quanto do ambiente. Esse pontinho VG26 é um pontinho de acupuntura. Ele é introduzido uma agulha de insulina aqui, entre o narizinho e a boca, você vai ver que tem um risquinho. Introduz, na hora que atingir o ossinho, faz uma rotação, sentido horário, e logo em seguida o filhote vai respirar. Mais pra frente aí tem um videozinho bem legal de que ele respira bem logo após a, como se fala? A administração aí do pontinho, então é bem legal. Nós fornecemos aí oxigenação, né? Então filhotes que nascem de cesariana e passam muito tempo, às vezes demora para trazer, eles precisam realmente, né, ter aí uma assistência um pouco mais rígida, com o uso tanto de oxigênio como de medicamentos. Aqui na clínica, graças a Deus, gente, graças a Deus, a gente tem muitos poucos casos de que a gente chega a usar medicamentos para reanimação, né? Mas em alguns casos, infelizmente, a gente tem que usar, não tem jeito, tá? E aí vamos falar aí sobre o score APGAR. Então, o score APGAR é um método utilizado aí, adaptado da medicina humana para a medicina veterinária para analisar a viabilidade, né, e o prognóstico de sobrevivência dos bebês. Então, a Virginia Apgar, que trouxe esse estudo, né, esse score aqui para a medicina humana, e nós, veterinários, não sei, gente, falar quem foi a primeira veterinária que fez aí a introdução correlacionou, né? Mas nós trouxemos, então, né, para medicina veterinária, para também dar aí uma qualidade e uma viabilidade, um prognóstico para os nossos filhotes, né? E a pontuação, gente, é feita de 0 a 2. 2 é a pontuação máxima, né? E avaliamos aí frequência cardíaca, frequência respiratória, tônus muscular, né? Irritabilidade reflexa, coloração de mucosas. E aí a gente vai classificando de 0 a 2. Então, um cachorro que tem menos aí de batimento cardíaco por minuto, menos de 100 batimentos, ele já está classificado no 0. Então, menor de que 180, no 1, e o ideal é acima de 200, né, batimentos por minuto, de 200 a 260. Então, frequência respiratória baixa, né, então, ou com menor do que 6 movimentos respiratórios por minuto, é 0. Uma fraca e irregular, que está entre 6 a 15, né, movimentos respiratórios por minuto, é classificado 1, e ela tem que estar aí em torno de 15 a 40 movimentos respiratórios por minuto. Isso a gente consegue ver, tá, gente? É aquele movimento que o neonato faz mesmo com o peito. Então, tônus muscular, né, quando tem aí retração, uma flexão de membros pélvicos,
graus, né? Então, ou ele é flácido, zero, não tem retração do membro pélvico. De 1, classificação 1, né, é quando tem uma leve flexão do membro. E 2 é quando você estimula, dá até uma apertadinha nele e ele faz a flexão total desse membro, né? E irritabilidade reflexa. A irritabilidade a gente vê com tosse, espirro, careta ou como que se fala? Algum tipo de movimento que o filhote faça com que a gente consiga avaliar essa irritabilidade. Então, ela é ausente, tem algum movimento, é um, e está em hiperatividade, né? O filhote está super se mexendo, super bem, com choro evidente, aí a gente classifica aí em 2. Coloração de mucosas, né? Essa coloração ela pode estar cianótica, que é aquele roxinho, pálida ou rósea, né? O rosa é o esperado. Lembrando que não pode estar hipercorado, que é um rosa escurinho, né? Ela tem que estar rósea, claro, não rosa forte, tá? E é assim que a gente faz a avaliação do score APGAR. E vamos lembrar das particularidades, gente, do neonato. Lembrando novamente, o neonato não é um adulto em miniatura. São organismos completamente diferentes, né, gente? E a gente conhecendo essas particularidades, a gente promove aí uma eficácia tanto no diagnóstico quanto no tratamento, né? Então, tudo do neonato, ele é alterado. Sistema cardiovascular, renal, respiratório, hepático, termorregulação, imunológico. Então, tudo dele tem alteração. Vamos falar aí sobre o sistema cardíaco, né? Então, nas primeiras 24 horas até a primeira semana de vida, o neonato ele precisa ter um batimento entre 200 a 260 batimentos por minuto. E aí, na segunda semana, já tem uma queda, né, da segunda para a terceira. Entre a segunda e a terceira, fica aí em torno de 200 a 220 batimentos por minuto. E só a partir da quarta semana de vida, esse neonato vai ter um batimento aí em torno de 200 batimentos por minuto, que é quase aí o normal de um cão adulto, tá aí em torno de 160, 180, se eu não me engano, gente. Sistema respiratório, ele é somente desenvolvido, né, o sistema respiratório mesmo, troca de ar, quando o neonato nasce, né? Então, somente após o nascimento ocorre o desenvolvimento alveolar, né? Ele precisa apresentar aí uma frequência respiratória média em torno de 15 a 40 movimentos respiratórios por minuto, né? O sistema hepático, completamente imaturo. Então, gente, aqui que a gente tem que ter cuidado na administração de fármacos, enfim. Porque a imaturidade do sistema hepático, ela vai até mais ou menos os 5 meses de vida, né, do filhote. Então, por exemplo, nós temos uma enzima, né, uma atividade enzimática, através aí do citogrupo P450, que ele faz a metabolização de inúmeros fármacos, né? E ela só está completa a partir de 4, 5 meses de vida. Ou seja, gente, antes disso, o metabolismo do filhote está reduzido e aí ele tem uma maior probabilidade, propensão aí de ter toxicemia, né? De ter uma toxicidade no organismo desse neonato, né? E aí, falando do sistema hepático, né?
ele está completamente imaturo para fazer gliconeogênese. Por isso que o neonato, né, filhotes aí até uns 30 dias de vida, até mais às vezes, tem uma maior predisposição à hipoglicemia, né? E a hipoglicemia, a glicemia, na verdade, desse neonato, ela tem que estar aí entre 90 a 200 miligramas por decilitro. Então, a gente só consegue aferir isso através daquele glicosímetro mesmo. Sistema renal, né? O sistema urinário. Ele é imaturo aí, gente, até a 8ª semana de vida. Então, eu já vi cachorros aí com 30 dias, alguns veterinários pedem bioquímico para ver função renal. E, gente, óbvio que vai estar alterado, né? Então, a gente, é o que eu falei, a gente precisa conhecer, precisa definir aí um veterinário que esteja aí, no mínimo, familiarizado com essas particularidades neonatal, né? Então, voltando aí para o sistema renal, ele tem uma maior predisposição à desidratação, porque ele tem uma baixa capacidade de concentrar urina, né? Então, através dessa baixa concentração de urina, o filhote tem uma maior micção, e isso também ajuda aí a ter uma maior desidratação, tá? Falando aí em sistema termorregulador, os neonatos, eles são ectotérmicos ou bacilotérmicos. E o que é isso, né? Eles dependem da temperatura do ambiente para manter a própria temperatura. Eles têm uma baixa reserva de gordura corporal, então eles não conseguem se aquecer, né? Tem uma incapacidade de reflexo de tremor nos primeiros dias de vida, né? Então, o filhote neonato, eles não tremem de frio. Se eles tremerem, é uma outra coisa. Por exemplo, uma hipoglicemia, né? Mas de frio, o neonato não treme, tá? E termotropismo positivo, então eles tendem a ir para um local que esteja mais aquecido, né? Então, eles, se você colocar uma lâmpada, eles vão em direção à lâmpada e fica aquele amontoadinho ali bem próximo aí onde a lâmpada está. Ou, por exemplo, a mãe, né, que também é um objeto de calor aí para esse neonato. Então, por eles não conseguirem manter a temperatura, eles têm maior predisposição à hipotermia, né? Então, por isso que a gente tem que ter aí muito cuidado com a temperatura do neonato. Sistema imune. Então, o sistema imunológico do filhote, ele se inicia ainda na vida fetal, gente. Porém, pequenas quantidades de anticorpos só que passam via transplacentária aí da mãe para o filhote. Por quê? Porque a imunoglobulina, ela tem uma molécula grande, então ela não consegue transferir através da placenta a quantidade necessária de anticorpos, né? Uma quantidade alta, digamos assim, de anticorpos para esse neonato. Então, é indispensável a ingestão do colostro, né? E é através desse colostro que o neonato ele vai adquirir a imunidade para os próximos 30 dias de vida dele. Então, a gente volta lá naquela cadelinha que não recebeu vacina, que não recebeu vermífugo, que não tinha preparação nenhuma para ser mãe. O que ela vai ter? Zero anticorpos, praticamente, né, gente? Então, assim, é por isso que a gente precisa ter uma mãe rígida, uma mãe saudável, para ela conseguir transferir através do colostro a maior quantidade aí de anticorpos possíveis, né? E aí a gente fala que a ingestão do colostro, ela tem que se dar aí nas primeiras 8 a 12 horas. Porém, gente, o colostro ele tem que ser mamado assim que nasce.
Nasceu de cesárea. Corta, coloca lá logo depois da cesárea para mamar. Então, assim, a partir de 2 horas aí, desde o nascimento até a ingestão do colostro, é onde tem a maior taxa de anticorpos que consegue aí o neonato consegue absorver. Por quê? Conforme vai passando essas horas, o ácido do estômago do neonato, ele começa meio que, digamos que, não absorver a quantidade de colostro, desculpa, a quantidade de imunoglobulinas que esse colostro tem. Então, vai reduzindo com o tempo, né? Então, ele nasce com um pH estomacal que ele consegue absorver uma quantidade maior de imunoglobulinas. E por isso que, por exemplo, ele precisa até nas primeiras 8 horas, né? Onde ele tem aí o pH estomacal mais básico, mamar o colostro. Porque a partir das 8 horas, né, já começa a ter um declínio muito grande aí, e esse pH ele já começa a ser um pouco mais alcalino, e começa a interferir na absorção das imunoglobulinas, tá? Dessa imunidade. Então, depois das 12 horas de vida, é bem reduzido a quantidade que esse neonato absorve, e passando das 12 é menos ainda. Tá? Então, é por isso a importância de você ingerir, né, dar o colostro o mais rápido possível. Eu não tenho a mãe rígida, tem outras formas, tá? Mas isso a gente explica na próxima vez. E aí, o período neonatal, gente, é o período em que o neonato ele é completamente dependente dos cuidados tanto da mãe quanto do criador. Às vezes ele é órfão, né? Então fica só no cuidado do criador. Ou às vezes a mãe é aquelas mães maiores, esmaga filhote. Então realmente precisa ter aí um criador completamente preparado para fazer essa assistência que a mãe normalmente faria, né? Então, essa assistência é uma assistência alimentar, né, e de hidratação, ajudar aí o neonato a urinar e defecar, porque também temos aí uma imaturação, e aí ele precisa do estímulo de defecar e urinar, manter a temperatura e controle aí de imunidade, né, o que a gente acabou de falar. E o controle de temperatura e umidade é primordial aí para a gente manter esse neonato rígido, né? Então, como a gente falou, devido a ele não ter um sistema apto, né? Essa temperatura ela está completamente relacionada ao ambiente, né? E não podemos só lembrar da temperatura, como também da umidade, né? Então, essa umidade ela tem que estar em torno de uns 50, 55%, no máximo 60% aí. E a temperatura, a gente fala agora de acordo tanto com o ambiente, né, e de acordo com a temperatura corporal. Então, no primeiro dia de vida, a temperatura corporal ela vai estar em torno de 35 a 36 graus. E a do ambiente, gente, desfocou um pouquinho, mas é em torno de 30 a 32 graus, tá? Então, perceba que é diferente, é mais baixa a temperatura do ambiente para a temperatura do corpo do neonato. Então, muitas vezes a gente vê aí que os criadores eles estão superaquecendo, mantendo aí numa temperatura de 35 graus o ambiente, e esse neonato está muito incomodado, né? Então, ter um cuidado, porque é diferente a temperatura corporal da temperatura ambiental. E a gente consegue fazer o controle disso através de termômetro.
Na primeira semana aí de vida, ele vai estar mantendo 35 a 37 graus. Percebe que já aumentou aí a temperatura corporal e a do ambiente vai se manter a mesma, entre 30 a 32 graus. Na segunda semana, ela vai se manter aí numa temperatura de 36 a 37,8, a temperatura corporal, e do ambiente já tem que cair, tá? De 26 a 29 graus, tá? Então, uns 30 graus aí no máximo, gente. E a partir da quarta semana é uma temperatura mais parecida com os adultos. Então, essa temperatura ela vai se manter em torno de 37,2 e 38,3, né, graus. E a do ambiente tem que se manter em torno de 21 a 24 graus. Acima disso já está calor, tá? E vamos lembrar também que os cachorros eles têm as suas particularidades. Então, por exemplo, se vocês perceberem que eles estão incomodados, gente, bem provavelmente está relacionado aí com temperatura. Então, um filhote de Spitz, com certeza ele tem mais calor, digamos assim, do que um filhote de Pincher. Controle de peso, vou ir um pouco mais rápido porque está acabando minha bateria. É de suma importância a gente fazer o controle de peso aí, né? Então, o ganho de peso ele tem que ser diário com no mínimo 5%, né? Então, tem que ser em torno de 5 a 10% a partir do dia que o neném nasce, tá? Não tem mais isso, perder é fisiológico. Não, não existe, tá? Tem que ter um ganho de peso diário, no mínimo de 5%. E o filhote que não tá ganhando peso, ele tem maior predisposição aí, maior chances de vir a óbito. E aí a gente fala sobre a famosa tríade neonatal, né? Que é hipotermia, hipoglicemia e desidratação. E ela só vai atingir, gente, animais descompensados. Meu animal estava bem e entrou em tríade. Não, não estava bem. Então, alguma coisa aí estava descompensada nele que favoreceu a tríade, né? Então, nunca o animal está 100% vai entrar em tríade. Ele vai descompensando mesmo que seja aos poucos, né? E justamente devido aí à sua imaturidade fisiológica e pode ser até por patologia, né? Um problema congênito ou erro mesmo de manejo. Né? E é o que eu ressalvo aqui, gente. Animais devidamente acompanhados, com um manejo adequado, você com certeza previne a tríade. É uma coisa que eu posso dizer assim, seriamente, tá? Então, se o animal ele tá comendo, ganhando peso, na temperatura certa, dificilmente você vai entrar em um quadro de tríade neonatal, tá? Então, muito disso é até por conta de erro de manejo. E aí, uns videozinhos para vocês acompanharem, gente. O filhote ele tem que nascer da cesárea desse jeito, tá? Então, eles nascem já se mexendo. São protocolos que a gente utiliza aí para minimizar os efeitos nos neonatos, né? Então, eles têm que nascer dessa forma, se mexendo. Se eles estiverem um pouco mais quietinhos, logo em seguida, né, a gente já faz o acompanhamento para, em torno de minutos, segundos, talvez, eles já estejam assim. Muita gente fica aqui na recepção aguardando e já fala, já sabia que nasceu por conta dos chorinhos. Então, é assim, gente, de imediato, tá? Falando em contração também, que auxilia aí nas contrações, são massagens na barriga. E aí a gente chama essa massagem aí entre o ânus e a vagina de reflexo de Ferguson. É um reflexo que estimula a neurohipófise a liberar ocitocina, gente. Então, tá vendo que logo em seguida que eu faço aí o movimento entre a vagina e o ânus, ela já contrai. Então, isso é muito legal de se ver aí na prática. E nada de forçar, tá? É tudo de uma forma bem natural. Massagem com a mão, estímulo aí do reflexo de Ferguson. Bom, entre mesmo a vulva e o ânus, ali onde é o neno,
A gente já faz aí, ó, a massagem. Logo em seguida, ó a contração que ela teve. Tá vendo que legal? Isso é muito, muito importante, gente. A gente ter esse acompanhamento, saber o quanto que a gente pode esperar. Então, por exemplo, não nasceu nenhum filhote, de zero, né? Que é a hora que começa a contrair, até 4 horas que a gente espera aí do primeiro filhote. E intervalo entre os filhotes, 2 horas, tá? Lembrando que vocês têm que calcular também a distância, né? Então, por exemplo, eu atendo muitos clientes de fora aqui de Guarulhos. Então, leva aí 40, 50, 1 hora e meia para chegar aqui e tem que calcular isso também. Às vezes ela vai parir dentro do carro, mas é melhor ela parir dentro do carro e você vindo do que você demorar muito e perder os filhotes, né? Então é o que eu falo, às vezes a gente faz umas economias burras aí que não, não faz sentido, né? Então, gente, começou a parir, ou já nasceu o primeiro morto, tem aí algum problema, traz, tá? Deixa eu te ajudar. E aí é como a gente faz o estímulo, né? Passou bem rápido, mas aí a capeirinha, eu vou voltar o vídeo, vocês já vão ver. Narina, puxa a perinha para outro lado, segura outra narina, puxa aí a perinha. E nós temos o aspirador cirúrgico, que é muito mais fácil, olha lá, ele suga aí toda a secreção nasal, olha o tanto de coisa que vai sair. Bem, é bem importante. Aqui, vamos lá. Fricção torácica. Então, mantenha os dedos aí apoiados na cabeça do cachorro para ele não ficar sacolejando e posiciona ele certinho, um movimento de fricção mesmo. Como se fosse lavar uma calcinha, tá, gente? É o que eu falo aqui para os meus estagiários, sem dó. E o pontozinho de acupuntura, gente, tá vendo? Bem abaixo do narizinho, gira, ó como ele já respira. É bem instantâneo, isso é muito legal também, tá? Agulha de insulina, girou, tirou, respirou. É muito, muito, muito gratificante saber essas particularidades, poder compartilhar elas aí com vocês. E eu espero que eu possa aí agregar mais conhecimento aí para vocês. E para quem nunca viu uma cesárea, é dessa forma. Exposição total do útero, tá? Quem faz cesárea com o útero para dentro tá errado, tá caindo um monte de coisa dentro da cavidade abdominal da cachorra e não se faz. Primeiro auxílio quem dá é o cirurgião, depois a gente passa para a equipe. Olha lá, útero completamente regredido e cirurgia aí minimamente feita para melhorar a qualidade aí do pós-operatório, tanto da mãe quanto dos filhotes. E é isso, gente. Não se esqueça, fricção, remoção dos envoltórios fetais através aí da bombinha, da perinha, né? Ambiente aquecido com luz halógena, né? Com lâmpada halógena, ou de terrário, aquelas lâmpadas também que aquecem. Ligadura do cordão umbilical aí com em torno de 1 centímetro de distância do abdômen, da parede abdominal, pro nó. Colostro aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo, então já é a mãe entrando em trabalho de parto aí. E já tem a produção do colostro e pesagem diária desses filhotes, tá, gente? E é isso, agradeço demais vocês. Normalmente, no final das minhas apresentações, eu mostrei foto de uma fêmea, minha da Nath, e da razão da minha vida, que é a minha filha. Eu agradeço demais por vocês terem acompanhado aí a minha aula. Desculpa de não ter conseguido gravar da primeira vez, mas eu espero que dessa vez tenha ficado bom e vocês aproveitem bastante, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus.